Olá você, eu sou Carolina Santana e nós vamos começar um item gramatical. Nós vamos falar dos pré-requisitos para a concordância nominal. Quais são, Carol, os pré-requisitos? E por que estudar os pré-requisitos? Na verdade, sabe-se que a gramática é dividida praticamente em três partes. Uma estuda semântica, estuda interpretação, não é? Então estuda algo mais abstrato. A outra estuda a morfologia e uma terceira para estudar sintaxe ou sintaxe. Você pode dizer do jeito que preferir. A morfologia são as classes de palavras e a sintaxe diz respeito à função dessa classe de palavras, no uso, no cotidiano da língua. E a maioria das pessoas estudam gramática da seguinte maneira: estudam todas as classes de palavras e aí depois vai estudar a sintaxe. Quando chega lá na sintaxe, já esqueceu a classe de palavras. E aí algumas coisas que são pré-requisitos ficam para trás. Então o que vai acontecer? O que a gente tem aí como experiência? A língua portuguesa, embora dividida nessas partes, ela não é numa organização de pequenas caixinhas e cada caixinha tem a sua função. Ela não é feita assim. Ela não é dividida em caixinhas. Na verdade, a divisão é para tentar ser o mais didático possível. E às vezes, nós, professores de língua portuguesa, não conseguimos ser tão didáticos, porque acaba que os alunos ficam um pouco perdidos. Então, a noção ou a imagem que eu gostaria que você tivesse era mesmo de um caldeirão muito bem organizado, muito bem estruturado, mas contudo bem junto e misturado. Então, quando eu digo assim, por exemplo, dentro da lógica do que nós vamos estudar, só para você ter a noção aí, eu digo assim, por exemplo, os alunos são interessados. Então, olha só, eu tenho artigo aqui, eu tenho substantivo aqui, eu tenho verbo aqui, e aqui eu tenho, alguma coisa que é atribuída aos alunos, eles são interessados. Então, eu posso classificar isso aqui como adjetivo, Mas eu tenho aqui, olha, quem são interessados? Os alunos. Então, observa que não deixou de ser artigo mais substantivo, não. Não deixou de ser. Mas, de repente, os alunos virou sujeito e são interessados, seria o predicado. Então, quando a gente tem dentro dessa lógica a divisão morfológica, verbo é verbo, adjetivo é adjetivo, substantivo é substantivo, artigo é artigo, pronome é pronome, nós temos conjunção, nós temos todas as classes de palavras, mas elas trabalham juntas, completamente unidas para dar também a função textual, a organização que se deve ter aí. Então eu gostaria que você começasse com essa imagem de gramática e a partir daí um combinado, Aprendeu na aula, pratica assim que terminar os seus 30 minutos, porque se você for praticando, claro, o assunto fica muito mais palatável, ok? Então eu quero começar aqui, ó. E os pré-requisitos são o substantivo, o adjetivo e o advérbio. São os três juntos que darão, vazão para na hora que chegar a concordância nominal, você não errar. Nós estamos falando aqui de bancas sempre diversas. Nós não temos aqui um norte, uma única banca. Mas tem banca que cobra a morfologia. Mas tem banca que não cobra, vai cobrar a concordância nominal. Então, para que eu estou vendo classe morfológica? Para dar, para ser um pré-requisito para essa concordância e para você não se perder, ok? A primeira coisa que eu quero rever com você é o termo substantivo. Substantivo é um nome, Se a gente for pegar uma gramática bem tradicional, vai estar lá, Nome que se dá a seres, coisas, objetos e pessoas. Aí eu pego lá a palavra alma. Alma é ser? Não. É objeto? Não. É coisa? Também não.
É pessoa? Não. Mas alma é um nome. Alma é um substantivo. E a gente pode dizer a alma. Então eu vou combinar com você que o substantivo é aquela palavra que a gente pode colocar o artigo definido na frente. Então os artigos definidos são o, a, os e as. Qualquer coisa que a gente colocar o artigo definido na frente, nós vamos estar substantivando o termo. Independentemente dele ser verbo, dele ser substantivo mesmo. Quer ver, ó? Vamos para os exemplos. Olha só. A inteligência dos alunos é surpreendente. Então, olha só. Calma é sempre bom na hora da prova. A inteligência, os alunos, a hora e a prova. Né? Agora observe, o jantar foi servido muito tarde. Jantar, classicamente, é um verbo. Né? Então eu digo assim, por exemplo, não vou jantar hoje. Isso é um verbo. Agora, se eu coloco o artigo diante dele e digo o jantar, eu substantivei o verbo. Se eu substantivei o verbo, agora ele é o quê? Ele é um substantivo, ok? Ela é uma pessoa interessante. Observe você que ela é pronome. Né? Pessoa é um substantivo, olha, a pessoa. E ela é um pronome. Agora concorda que esse pronome, é por isso que ele é chamado assim, olha, pronome. Ele vive em função do nome, que é um substantivo. Né? Esse ela pode ser substituído mesmo por um substantivo. Por exemplo, eu posso dizer que Patrícia é uma pessoa interessante, que é um substantivo próprio. Eu posso dizer que a aluna é uma pessoa interessante. Né? Eu posso dizer, então, que ela é um termo de valor substantivo. Pronomes são termos de valor substantivo. Ok? Muito bem. Então, olha como é que é possível substantivar. Vamos fazer uma questãozinha aqui, olha. O nome grifado funciona como substantivo em... Aos 15 anos, ele ainda parecia menino. O coração aqui no peito de Irapuã ficou triste. Os animais querem andar mais ligeiro. Tem nos olhos o azul triste das águas profundas. Qual que nós vamos marcar aí como substantivo? Se você bater o olho nessas alternativas, nessas questões, quando a pessoa bate o olho e fala menino, ela fala, gente, menino ou menino, né? O menino. Mas menino aqui não é de jeito nenhum um substantivo. Olha, ele parecia menino, né? Aos 15 anos ele ainda parecia menino. O menino aqui, né, tá funcionando como algo que caracteriza, né? Que o caracteriza. Ele parecia menino, né? Esse verbo parecer aqui mostrando um estado da meninice dele. Então, você concorda comigo que os alunos ficam em dúvida entre letras A e D? Talvez, Carol, o D possa até soar diferente, porque a gente aprendeu que as cores geralmente são adjetivos. Quando eu falo, né, camisa amarela, camisa azul, azul e amarelo são as cores que modificam, que caracterizam camisa, que nós vamos ver o adjetivo daqui a pouquinho. Mas aqui, pelo que a gente falou há minutos atrás, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, tem nos olhos o azul. Se eu coloquei, né, esse artigo aqui, olha, então esse da letra D, o azul, fica sendo a resposta, né? Está funcionando como substantivo. O coração aqui no peito de Irapuã ficou triste. Coração triste. Triste vai modificar coração, que é um substantivo. Olha, o coração.
Os animais querem andar mais ligeiro, é o modo como eles querem andar, né? Aqui no caso funcionando como advérbio, como nós vamos poder ver. Então aqui, ó, quem errou essa questão lá no dia da prova, marcou letra A, mas menino aqui não é um substantivo. Então, substantivo é o que coloca nome e a gente bate o martelo e tem certeza dele quando a gente pode falar o menino. E aqui a gente não pode, porque não estamos falando do menino. Estamos dizendo que ele parecia menino. Isso ficou claro para você? Deu para relembrar? Um outro problemaço é o tal do adjetivo. Né? Tem muitos alunos que decoraram um dia na vida que o adjetivo ele serve para, né, dar uma característica, mas tem gente que decorou, que guardou como sendo característica dar uma qualidade. E falar em qualidade não é algo positivo, né? Porque aí quando vem, entre aspas, aí, os defeitos, a gente arruma um problema enorme. Então, não vamos pensar em adjetivo como qualidade. Vamos pensar em adjetivo como aquela palavra ou aquilo que se refere ao substantivo. Podendo ser positivo, negativo, bom, mais ou menos, não interessa. Por exemplo, olha só. O filho mais novo é também o mais alto. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Filho é um substantivo. Como é que eu sei? O filho, né? Novo é o que se diz do filho, né? O filho mais novo é também o mais alto. Aqui eu tenho uma elipse, olha. O que tá faltando aqui? Uai, Carol, tá faltando aqui a palavra, o substantivo filho. O filho mais novo é também o filho mais alto. Então, filho novo, filho alto. A gramática tem uma prerrogativa que ela vai dizer assim, podendo não repetir qualquer coisa melhor. Então, para que vai repetir o termo filho, sendo que o "o" vai retomar o filho do mesmo jeito? Então, esse é o raciocínio, ok? Então, novo e alto são os dois termos que se referem ao substantivo. Se eles se referem ao substantivo, eles são adjetivos, ok? Minha tia comprou um novo carro. Então, olha, tia é um substantivo, a tia. Carro é um substantivo, o carro. Observe que o minha é um pronome possessivo. Minha tia, se fosse a sua, seria sua tia. São pronomes que indicam posse. Mas, de acordo com o que nós mesmas ou nós mesmos já dissemos, pronome vai funcionar com valor substantivo. Olha, esse minha, ele pode ser trocado, né, por a minha tia, não tem problema, mas ele é um termo de valor substantivo porque ele está auxiliando aqui, né, a demonstração do substantivo. Agora observe você que eu tenho aqui, ó, um artigo e eu tenho um adjetivo, que é o que se diz sobre o carro. Eu tenho um novo carro. Observe que se eu disser carro novo, eu faço uma distinção, uma diferença. Então, aqui no português, a ordem dos fatores altera, sim, o significado. Então, alguém que tenha um carro novo é diferente de alguém que tenha um novo carro. Um novo carro é um carro que é novo para você. Você trocou e ele é novo para você. Um carro novo é um carro 0 quilômetros. Tá? Então, faz diferença colocar o artigo, o adjetivo aí nessa ordem. Outros que a gente ainda pode citar, né? Se a pessoa é um pobre homem ou um homem pobre. Uma pessoa que seja um pobre homem, ele é um coitado. Agora, um homem pobre é um homem desprovido financeiramente. Ele é um homem simples, ele é um simples homem. Um simples homem no sentido humanitário da palavra, né, da pequenez nossa de humanos. E um homem simples,
um homem humilde, um homem verdadeiro, né? Nesse sentido, faz. Então, a maior diferença, o uso, ou a adequação, ou a posição do adjetivo que nós vamos utilizar. Até aqui, ok? Vamos fazer aqui uma questãozinha, olha. Assinale a oração em que o termo cego ou cegos é um adjetivo. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem aonde ir. O cego de Ipanema representava, naquele momento, todas as alegorias da noite escura da alma. Naquele instante, era só um pobre cego. E letra D, da Terra, que é um globo cego girando no caos. Qual é a alternativa em que o termo cego seria um adjetivo aqui? A letra A e a letra B a gente já desconecta automaticamente por causa do O. Ó. Se eu tenho, né, o pronome aqui, se eu tenho, o artigo definido os, então já está desqualificado, olha. Os cegos, isso é um substantivo, né? O cego de Ipanema é um substantivo. Então, esses dois estão fora. Depois, naquele instante, era só um pobre cego, o cego. E o adjetivo aqui é pobre. Né? É diferente falar que é um pobre cego e é um cego pobre. Um pobre cego é um pobre coitado, um cego pobre é um cego desprovido financeiramente aí. Muito bem. Da Terra que é um globo cego girando no caos. Então aqui, olha, globo é um substantivo, porque eu tenho o globo. É qualquer globo? Não, é o globo cego. Então cego aqui é um adjetivo, né? Porque na letra D, cego é aquilo que se diz sobre o globo. É o que caracteriza, não o que qualifica. O que caracteriza globo. Na letra C é um substantivo, na letra B e na letra A também. Então, um globo cego, cego é pré-requisito aí para se caracterizar o globo. Ok? É um globo cego, né? Girando no caos. Bom, mais umzinho? Mais um. Olha só. Talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa desconfiar que ele não é tão imóvel assim. A palavra destacada é respectivamente. Eu gosto muito de fazer exercício, porque é no exercício que você tem certeza que você entendeu a matéria. Então a gente sempre vai trazer pelo menos um exercício para cada assunto que a gente for observar, tá bom? Então olha lá, a palavra destacada. Vamos pensar, as duas são iguais, mas estão sendo utilizadas aqui, né, de uma maneira diferente. Talvez seja bom que o proprietário do imóvel, imóvel aqui é substantivo com certeza, o imóvel, né? E ele vai dizer respeito, à construção, né? Então ele não é nem adjetivo e nem advérbio. É assim que a gente faz prova, né? A gente faz a prova e o gabarito ao mesmo tempo. É assim que a gente faz. Então, ele não é um adjetivo e nem o advérbio. Nós estamos falando do imóvel. Então, ele é um substantivo, o imóvel. Então, tá, eu estou entre letras A e B. Possa desconfiar que ele não é tão imóvel assim. Então, um imóvel, imóvel. Esse imóvel, né, dizendo respeito ou mostrando a característica do substantivo. Então, não seria aqui um outro substantivo, não. Né? Talvez o imóvel, o proprietário do imóvel possa desconfiar que ele não é tão imóvel assim. O imóvel que não é imóvel, quer dizer, ele tem uma certa mobilidade. Então, nesse ponto, eu tenho aqui um substantivo e um adjetivo, ok? Muito bem. Então, agora, vamos para o último pré-requisito, que seria o advérbio. Uma relação adverbial
é uma relação de circunstâncias. Ela traz aqui uma relação de circunstâncias, ok? Então, eu posso ter circunstância de tempo, de modo, de lugar. Nós podemos ter aí várias circunstâncias. Então, vamos observar. Por exemplo, eu digo que Marisa está gorda demais. Marisa é um substantivo, a Marisa. A Marisa está gorda. Gorda é o que se diz da Marisa. Então, gorda é um adjetivo, concorda? Agora, ela não está gorda de qualquer maneira, não. Ela está gorda demais. Demais está ligada a que palavra? A gorda, concorda? Demais diz respeito à gorda. Eu não posso falar que Marisa é demais, senão eu mudo completamente o significado da minha frase. Ela está gorda demais. Então, olha o que vai acontecer dentro dessa lógica aqui, olha. Esse demais se refere ao adjetivo. Depois, Renato canta mal. Então, Renato canta. Renato é um substantivo, Renato. Ele canta, mas ele não canta de qualquer jeito, não, gente. Ele canta mal. Então, observe que esse mal está ligado ao verbo cantar. E obrigatoriamente ligado ao verbo, porque eu não posso falar que Renato é mal. Se eu disser que Renato é mal, eu mudo a organização da minha frase. Não, ele canta mal. Agora, não é mal de qualquer jeito, não, gente. Renato canta mal demais. Então, o que nós vamos inferir aqui? Observe você, né, duas coisas. Se Marisa é demais, se Renato canta mal, se ele canta mal demais, o que vai acontecer é que o adjetivo vai sempre se referir a um verbo, ao próprio adjetivo ou ao advérbio. É como se a gente pegasse esse ad aqui, ó. Concorda que o termo que sobrou, que é verbio, lembra verbo? Esse ad tem duas classes de palavra com ele. É o adjetivo e o próprio advérbio. Então, o advérbio ele só vai modificar o adjetivo, o advérbio ou o verbo. Aqui, ó, esse demais foi um adjetivo. Depois, se eu modifico o verbo, aqui eu tenho um advérbio. E se Renato canta mal demais, e esse mal é um advérbio, porque ele modifica o verbo cantar, demais também vai ser um advérbio. Então, olha, um adjetivo, né? Aqui ele está modificando o verbo, ele é um advérbio, mas ele está modificando o verbo, né? E aqui um advérbio modificando outro advérbio. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter uma clareza absoluta é o que o advérbio vai modificar. E o outro ponto bastante relevante é lembrar que o advérbio, ele não vai ser variável, ele vai ser invariável. O substantivo e o adjetivo concordam em gênero e número. O que é concordar em gênero e número mesmo, Carol? Singular, plural, feminino e masculino. O advérbio não, tá? O advérbio não modifica em absoluto. Ele é absolutamente fixo, tá bom? Observe que quando eu digo observou com atenção os erros, eu tenho aqui o que eu vou chamar de locução adverbial. Por que é uma locução, Carol? Porque eu tenho uma preposição. Quais são as principais preposições? Isso faz diferença na língua portuguesa, tá? Se você decorar. As principais são ad, em, para, com e por. Essas são as principais preposições da língua portuguesa. Então, decorem. Ad, em, para compor, né? Então, é uma locução também chamada de expressão verbal. Então, olha, observou com atenção os erros. Observe que isso aqui é adverbial porque está ligado ao verbo observar. Eu poderia falar, observou atenciosamente os erros. Não poderia? Então, essa é uma locução adverbial, ok? Muito bem.
Alguns advérbios importantes para que a gente não erre mais, né? Por exemplo, a palavra meio. A palavra meio pode ser, né, várias coisas. Primeiro, ela pode ser substantivo. O meio mais fácil de passar em concurso, por exemplo, é fazer prova. Aqui ele é um substantivo. Por que que eu sei? Por causa do o. Então, se ele é um substantivo, ele é variável. E se ele é variável, eu posso dizer que os fins justificam os meios, tá? Bebo meio litro de água todos os dias. Esse meio é um numeral, né? A metade do litro. Então, bebo a metade do litro. Litro é um substantivo, porque o litro, né, todos os dias. Se meio é um numeral, o numeral também vai ser variável. Não me venha com meias verdades. Me venha com verdades inteiras, tá? Mas eu tenho um outro meio, olha. Pedro vive meio bêbado, né? Então, olha, nesse caso aqui, ele está modificando o verbo, então ele é um advérbio, né? Marisa vive meio bêbada, né? Um pouco bêbada. Então, esse um pouco é um pouco variável, ok? Outro que a gente pode pensar que sempre gera dúvida é o mal com L e o mal com U. Observe você, né, que o mal com L é o contrário de bem e o mal com U, o contrário de bom. Então, esses termos mal também podem ser substantivo, advérbio ou adjetivo. O mal que ele me fez está perdoado. Aqui, ó, é um substantivo, o mal. Se ele é um substantivo, ele é variável. Livrai-nos de todos os males. Amém, né? Mas ele pode ser, olha lá, ele pode ser um advérbio. Hoje almocei mal. O mal está ligado ao verbo almoçar, então ele é um advérbio. Mas se eu for passar para o plural, o advérbio não passa, olha. Hoje todos eles almoçaram mal, né? O mau aluno foi punido. Então, o bom aluno e o mau aluno. Aqui é um adjetivo. Esse mal está caracterizando aluno, né? Sofreu maus tratos na vida. Eu posso fazer a passagem dele sem problema nenhum, ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui, olha, dentro dessa lógica, dessa expressão, quem sofre de mau humor é mal-humorado. E quem tem bom humor é muito bem-humorado. Mal cheguei, fui agredido. Esse mal aqui é uma conjunção de tempo, né? Significa nem bem cheguei, ok? Vamos fazer essa questãozinha, olha. As negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. Estariam meio abertas, um pouco aberta, isso é um advérbio, está modificando o verbo. Então, eu já elimino letra D e letra A. Depois, só depois de meio período de trabalho. Esse meio está mostrando aí o período. Então, ele não é um advérbio. Fica aí o adjetivo, né? Agora, poderíamos ter aqui também a metade do período, né? Que seria aí um numeral. Só mais uma para fechar, olha lá. O termo modificado pelo advérbio não está indicado corretamente. Vamos ver. O mexicano é um povo extremamente religioso. Extremamente está ligado a religioso, certo. É preciso falar mais pausadamente, a forma como se fala, o modo pausado. Correto. O colega mal entendia o que lhe dizíamos, nem bem entendia. Correto. Hoje o céu e a terra me sorriram, né? Esse hoje não está ligado a céu de jeito nenhum e a terra, né? É como se eu dissesse, o céu e a terra me sorriram hoje. Se fosse a céu, também teria que constar a terra, mas não é nenhum, nem outro aí, né? Hoje, né, seria, a ordem direta seria o céu e a terra me sorriram hoje, marcando aí uma questão temporal. Valeu? Então essas são as 3 classes que são imprescindíveis para que você estude concordância nominal. Um abraço para você
e até mais.